Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje é com imensa satisfação que a TV Tubá, o programa Saúde em Foco, traz um profissional da área de educação física, que é a profissional Ana Cristina Huber, profissional na área de educação física, personal trainer e também com mestrado na área da ciência da saúde. Ana Cristina, é uma satisfação muito grande, principalmente de falar um assunto tão importante que é o exercício físico. Nós sabemos, hoje mais do que nunca, que a atividade física é um dos pilares da saúde. Isso não resta dúvida, como alimentação e tantos outros procedimentos. Mas hoje o nosso foco é atividade física e para isso você está muito bem preparada. Com certeza. Uma profissional exemplar, dedicada. Isso é muito importante. Além disso, é professora de educação física na Unisul. Então, nós estamos muito bem acompanhados, e vocês também, telespectador. E vamos saber dela, e vamos logo ao assunto, em saber, na realidade, o que consiste a educação física. O que este profissional, na realidade, faz e traz de bom para nós. Olá, tudo bem, doutor Mário? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre aquilo que é o nosso dia a dia, que é a prática de exercícios físicos, de atividade física. E essa semana nós comemoramos a Semana do Profissional de Educação Física no dia 1º de setembro. Então, nós estamos muito felizes em poder, eu particularmente, comemorar aqui junto com você, levando informação para a população. Ótimo. O que é educação física, né? A educação física, ela trabalha em alguns campos importantes. Então, trabalha no campo educacional, com a educação física lá na escola, né? Com o campo do lazer, né? E com o campo do rendimento. Então, o esporte de rendimento. Então, a educação física, ela é uma área muito ampla. E eu, particularmente, trabalho com lazer. Então, eu trabalho com qualidade de vida, com prevenção de várias doenças, né, com melhoras de alguns parâmetros como a postura, melhora do perfil antropométrico do indivíduo, então, do quanto ele tem de massa gorda, o quanto ele tem de massa magra. Então, algumas variáveis associadas com a estética. Nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas através do exercício físico. Então, a educação física ela é um campo extremamente amplo, né? Então, trabalha com lazer, com educação, com esporte de rendimento, mas todos eles com um objetivo único, que é cuidar da saúde das pessoas. E o exercício é a ferramenta que nós usamos para promover isso, seja de forma preventiva, né, ou já quando o indivíduo já tem alguma doença instalada, de forma a tratar, auxiliar o tratamento daquela doença, né, como um diabetes, como a hipertensão. Então, junto com o médico, junto com o nutricionista, o exercício físico vem para auxiliar no tratamento dessas doenças. Muito bem. Antes de entrar propriamente dito na atividade, eu gostaria de saber, porque hoje a gente recebe muitas informações. E quais são as modalidades de exercício físico que hoje está à disposição das pessoas? Joia. A gente tem um leque muito grande de exercícios físicos possíveis, né? Então, se nós pensarmos nos esportes, nós temos o futebol, nós temos a prática do vôlei, do handebol, alguns grupos que se reúnem na cidade para jogar, né, como o seu lazer. Nós temos exercícios voltados lá para o trabalho do fitness, então na academia, nós temos o crossfit, a musculação, nós temos o pilates, nós temos a yoga. Então, nós temos uma série de exercícios, de possibilidades de exercícios que as pessoas podem escolher aquela que ela mais gosta, que mais agrada a ela, para fazer como sua rotina diária de atividades. Temos várias. Ótimo. Eu gostaria de também saber, eu acho que é a dúvida do telespectador, o que é, afinal, a atividade aeróbica e o exercício anaeróbico.
Uma com oxigênio, outra sem. sem oxigênio. Perfeito. O que é isso? Então, a gente divide para estudar as atividades e o quanto elas conseguem mudar, né, o funcionamento do nosso corpo. Nós podemos dividir em atividades aeróbicas ou aeróbias, aquelas que utilizam o oxigênio como fonte de energia, e aquelas anaeróbicas que a nossa célula muscular ela trabalha com pouco oxigênio. Então, vou dar um exemplo de algumas modalidades que são aeróbicas, né? Então, a caminhada, a natação, né, a corrida. Você tem essas atividades, a ginástica aeróbica, que são chamadas de atividades aeróbicas. Que o indivíduo pedalar, o elíptico, subir escada. Então, o indivíduo ele trabalha numa faixa de treinamento, numa faixa de batimentos cardíacos, no qual ele tem uma oferta constante de oxigênio para a sua célula, para o seu corpo. Mas eu também posso fazer essas mesmas atividades de forma anaeróbica. Quando é que eu faço isso? Eu começo a aumentar a intensidade do exercício, de forma que a quantidade de oxigênio que está entrando, ela não é suficiente para aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu posso fazer uma corrida de 100 metros, que é uma atividade anaeróbica, ou seja, a velocidade que eu atinjo naquela situação não dá tempo do meu organismo captar o ar atmosférico, transportar e ser utilizado pela minha célula. Então, o corpo trabalha naquele momento com pouco oxigênio. E aí a gente chama de atividade anaeróbica. E aí nós podemos incluir também nas atividades anaeróbicas as atividades neuromusculares, que é o caso da musculação, que é o caso do crossfit, né? O caso do pilates. São atividades que você tem um estímulo e que você tem uma breve recuperação. Então, nesse momento do estímulo, a sua célula trabalha com um pouquinho de oxigênio, ou com pouco, né? Com déficit. Não é que não vai ter oxigênio, o indivíduo vai ficar sem oxigênio, não é isso. Mas lá a nível celular, ele tem uma diminuição da oferta de oxigênio. Muito bem. Ana, eu gostaria de saber também, porque muitas vezes existem diferentes idades. O adolescente, o adulto, a pessoa mais idosa. Para a pessoa submeter-se a uma atividade física, ele tem que fazer um exame prévio, não é? Isso é o mais correto. Esse é o mais correto. Até um tempo atrás, nós tínhamos a obrigatoriedade de ter um exame médico para entrar na academia, né? Só que alguns estudos comprovaram que os riscos são maiores quando as pessoas ficam em casa sem fazer nada do que quando elas vão se submeter a alguma atividade na academia. E aí não precisa mais do atestado médico para você entrar na academia. Contudo, é extremamente importante que o indivíduo passe por um processo de avaliação prévia. Então, ele vai preencher um questionário na academia com 7 perguntas, a gente chama de parquet. E se ele responder sim para pelo menos uma delas, é recomendado que ele vá ao médico primeiro para depois ir para a academia, para depois se submeter a uma atividade, para ser mais seguro para ele, né? Principalmente aquelas pessoas que submetem, por exemplo, a prova de velocidade, corrida, né? Acho que é muito importante, ter um exame. Quanto maior a intensidade do exercício, maiores os cuidados, porque maiores são os riscos. Então, nós, quando prescrevemos exercícios, nós temos uma faixa limite do que nós consideramos uma atividade leve, moderada e intensa. Sempre que o indivíduo ele quer mudar de faixa de treinamento, então ele faz uma atividade leve, e agora ele quer começar numa atividade moderada. É interessante que ele vá ao médico primeiro antes de fazer essa troca. Ou de uma atividade moderada para uma atividade intensa. Então, é interessante que ele passe por uma avaliação. Porque por mais que a gente faça uma avaliação física com um cliente antes dele começar uma atividade física, você faz o quê? Você mede pressão arterial, vê o batimento cardíaco em repouso, que caso essas variáveis estejam alteradas, elas são indicadores importantes. Você mede composição corporal, você mede antropometria, né? Como é que ele está com o corpo dele, você avalia a postura, mas você não sabe o que está acontecendo com o corpo dele por dentro, na hora que ele vai fazer exercício, porque você está medindo ele em repouso. Mas o que será que vai acontecer com ele na hora que ele for fazer exercício? Então, aí sim, a avaliação do médico, principalmente do cardiologista, quando você faz um teste de esforço, um teste de esteira, é extremamente importante e auxilia muito o profissional de educação física na hora de prescrever o exercício. Porque aí eu sei, com toda certeza, até onde eu posso chegar com você naquela atividade. Então, é muito mais seguro para o cliente,
né? Muito bem. E a idade tem importância? Eu sei que tem importância o limite de cada um. A idade também tem o seu limite na Claro. atividade física, né? Claro. Ela não pode ser um fator limitador, mas é uma variável muito importante, porque cada um de nós reage de forma diferente, né? O seu corpo reage de forma diferente de acordo com a idade que nós temos. Então, a nossa força com 40 anos não é a mesma do que nós tínhamos quando nós tínhamos 20 anos. A sua composição corporal é diferente, a sua postura está diferente, o seu desgaste articular é outro, porque, claro, você, né, vem ao longo dos anos sofrendo desgaste. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande na hora de prescrever exercício. Então, é uma das variáveis importantes para você pensar, porque o treinador vai fazer isso na hora da escolha dos exercícios, de acordo com a individualidade de cada um. Então, com a idade de cada um, com aquilo que ele gosta de fazer, com alguma doença que ele já tenha, algum desgaste articular que ele venha a ter já. Então, tudo isso interfere na prescrição de treinamento. E claro que a idade é um fator importante também. Muito bem, nós vamos voltar já a esse assunto, vamos fazer um breve intervalo e retornaremos já com a nossa professora Ana Cristina Huber. Muito bem.